Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Mike e nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre esse assunto, que está aí no descritivo, que é o tropicalismo. Só que para isso eu vou dividir esse vídeo aqui em dois, porque para falar sobre tropicalismo eu vou ter que explicar para vocês sobre a Semana de Arte Moderna. Relaxa que eu vou traduzir para você numa linguagem que você vai conseguir entender e o melhor, você vai conseguir ensinar para outras pessoas, que é o mais importante. E aí, vamos nessa? Então vamos lá, a gente vai desembarcar em 1922. Por quê? Ali em 1922 o Brasil estava completando 100 anos de independência, né? E cada vez que vira um século em alguma questão que é importante para um país, para uma nação, geralmente você tem um conjunto ali de pensadores que se reúnem para fazer um balanço. E aí, naquele período, houve-se ali um consenso de que, poxa, a gente fez 100 anos de independência, porém a gente está em 1922, mas a gente ainda não achou a nossa verdadeira identidade, né? Então até ali o comecinho do século XX, até a metade do século XX quase, o Brasil ele exportava absolutamente tudo, né? Inclusive vestimentas, né? Então para você ter uma noção de quão problemático era isso, né? Até ali 1930 as pessoas desciam para a praia com cartola, né? Os homens desciam com cartola, com smoking, né? Com terno, e as mulheres desciam com aqueles vestidos armados, né? Então tinha um pudor muito grande, né? Por conta da moral, mas também tinha essa questão da vestimenta, né? Dos trajes que eram importados, né? O estilo de trajes da Europa, que é um país genuinamente frio, né? Esse é um dos pontos problemáticos que o Brasil enfrentava até ali. Então esse grupo, né, de pensadores falou, poxa, calma lá, a gente precisa caminhar com as próprias pernas. Só que aí eles vão ter um grupo, né, o grupo vigente, o grupo hegemônico, né, a elite, que é muito ferrenha e que vai falar, não, a gente quer manter as coisas como elas são, as coisas sempre funcionaram bem dessa forma, então a gente não admite nenhuma mudança, né? E eu acho que essa resistência desse grupo intelectual, né, da elite, eu acho que vai ser a centelha para que esse grupo se movimente e fale, não, é aí que a gente tem que botar o pezinho ali, a gente tem que mover os pauzinhos para que as coisas se modifiquem. Então esse movimento, ele precisava de um nome que fosse genuinamente brasileiro, né? Que as pessoas de fora, que todo mundo que viesse de fora, de outros países, olhasse, isso aí realmente não poderia surgir em outro lugar que não no Brasil. Então Oswald de Andrade, né, que foi um grande pensador, né, um poeta, ele vai dar o nome de movimento antropofágico. Por que antropofágico? Antropo significa homem, né? Phagos significa devorar, devorador, né? Antropofagos, devorador de homens, ou canibais. Por quê? Né? Porque na nossa literatura, né, de povos que vieram aqui no Brasil, antes do Brasil ser conhecido como Brasil, existem relatos de que os povos que viviam aqui, eles devoravam pessoas forasteiras, né? Porque acreditava-se, né, tinha-se a crença de que quando esses povos, né, devoravam essas pessoas, eles adquiriam as habilidades e as energias que essas pessoas tinham, o poder que essas pessoas tinham. Então esse movimento ele toma emprestado de forma simbólica, né, esse fenômeno que acontecia, e existem até tribos hoje em dia que são canibais, tá? Isso não só no Brasil, mas em outros lugares do planeta. E vai se chamar, eles vão dar o nome de movimento antropofágico. Por quê? Porque já se tinha a convenção de que, poxa, realmente a gente não pode lutar contra o que vem de fora, a gente não pode lutar contra uma roupa que eles dizem que é a roupa que tem que ser usada, a música que eles dizem que tem que ser certa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai admitir isso, mas a gente vai devorar isso e a gente vai dar uma brasilidade, a gente vai temperar e a gente vai regurgitar uma coisa a outra, que não é aquilo que veio pra gente e que a gente tinha que aceitar como verdade absoluta. Formas perfeitas, esquece.
tá? Música sinuosa, esquece, né? Então eles vão romper com todas essas regras que eram ditadas até ali e vão criar uma coisa que é totalmente nova. Eles vão quebrar regras, quebrar padrões, né? Então imagina o que isso o que isso causou naquela sociedade, que era uma sociedade conservadora. Ah, meu Deus do céu, olha, isso é o final, as pessoas estão se degenerando, né? Inclusive, né, uma das expoentes do movimento antropofágico, que foi Anita Malfatti, que era uma pintora, ela vai pintar um quadro e ela é ferozmente questionada, ferozmente criticada pelo Monteiro Lobato, né, que tinha um pezinho ali com o movimento de Hitler, né, que é aquele movimento que dizia que toda a arte que provinha do modernismo era uma arte degenerada. Eu tenho aqui um dos poemas que foram expostos, né, na Semana de Arte Moderna, que eu acho incrível, né, do Manuel Bandeira, que é meio que tirando, é uma sátira do parnasianismo, que é uma forma de poesia, né, que busca palavras rebuscadas, que tudo tem que encaixar e que tudo tem que falar de coisas nobres, né, que é o seguinte, eu vou ler para vocês entenderem. Então começa assim: lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Perceberam o quão engraçado é isso, né? Ele começa com uma ênfase... a pessoa que está ouvindo aquilo, né, ela chega a se emocionar. E no final ele desfecha, faz o desfecho ali com uma musiquinha, né, com um animalzinho do folclore popular brasileiro, o que não era admitido até então na literatura, né? Uma coisa era cultura local, né? Uma coisa era cultura popular, e outra coisa, né, como a literatura, a música, a pintura, que eram coisas eruditas. A gente não pode esquecer de Heitor Villa-Lobos, né, que é, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas ele é o músico mais importante de todos os tempos da história do Brasil, né? Por quê? Porque ele é de um conhecimento do Brasil profundo, né? Então ele sai mundo afora, né? Mas ele visita vilarejos, né? No interior do Brasil, ele vai para a floresta amazônica, fica um período lá, e dessas vivências dele vão surgir músicas eruditas, né? Que são as ditas clássicas, que vão entrar para o repertório, que vão narrar as vivências desses locais, né? Então tem algumas músicas que você escuta do Heitor Villa-Lobos, né? Especificamente aquelas que falam sobre a floresta amazônica, que você escuta e você se vê, né, no meio dos rios, né, gigantescos que a Amazônia tem. Você imagina aquelas árvores gigantescas de 10 metros, e tudo isso de forma sonora, nada narrado de forma verbal, tudo de forma sonora. Né, grandes pássaros, né, grandes insetos que voam de um lugar para o outro, né, os rituais indígenas, cara, então é lindo de ouvir aquilo. E é claro que, uma vez que ele traz isso em voga, isso é incorporado pelas universidades mundo afora, né, tanto é que você vê, tem muitos vídeos no YouTube, né, de pessoas que são formadas em música na Rússia ou na Inglaterra, que tem um repertório, que tem que passar pelo repertório do Heitor Villa-Lobos, tem que tocar o repertório Villa-Lobos para conseguir se formar. Então isso é incrível.
galera ali que é muito conservador e fala não, porque isso aí não é arte, essa galera é a galera da baderna, mas tem uma outra galera dentro, né, desse grupo de elitistas que começa a se degladiar, não, mas isso é legal, não, mas isso não é. E isso vira um caldo, uma efervescência, e o Brasil acaba descobrindo, né, as grandes potencialidades, né? Ele descobre que ele não precisa importar 100% das coisas para se sentir aceito pelo mundo, né? Que a gente diz aí até que é o complexo de vira-lata, né? O complexo de vira-lata do brasileiro, ele se atenua, e é por conta desse fenômeno, né, da Semana de Arte Moderna que vai possibilitar o surgimento dos tropicalistas ali nos anos 60, tá? Mas o tropicalismo a gente vai falar, vai abordar no nosso próximo vídeo. E aí, deu para entender? Curtiu esse vídeo? Se ele foi importante para ampliar o seu repertório cultural, não se esqueça de se subscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e de deixar a sua contribuição positiva ou negativa para o nosso canal.